Eu sou a Rafaela, professora aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Estou usando uma blusa verde e essa é a nossa aula sobre encontros de cultura na modernidade. Você gosta de trabalhar com um mapa? Cara, eles são muito importantes para várias disciplinas. Para a história, você já deve ter percebido como é fundamental. A ciência que trabalha com mapas, aliás, que faz os mapas, que trabalha todo esse espaço geográfico, repensa, é chamada de cartografia. E a cartografia, ela vai ter uma virada, né? Principalmente a partir do século XV. Para entender o que eu estou falando, a gente vai olhar um mapa, mais ou menos dessa época, e aí eu tenho umas perguntinhas para você. Gente, olha só esse mapa, ele aí é do século XV, justamente nessa virada da cartografia. Você consegue ver que nem todos os continentes estão representados ali? Olha só. E aí você consegue reparar quais continentes estão representados, quais não estão representados? Então, se você reparou bem, não tem nem a Oceania, não tem a Antártica, uma parte da América, uma parte da África. Então, o que aconteceu ali no século XV que mudou muita coisa? São as grandes navegações. O que são essas grandes navegações? São expansões marítimas, principalmente lideradas por Portugal, Espanha, com o objetivo de encontrar novas rotas até, por exemplo, a Ásia. Mas, para além de encontrar novas rotas, você vai ter outros objetivos também. Por exemplo, expansão da fé católica, encontrar outras riquezas. Então, vão ter tudo isso envolvido e isso vai mudar muita coisa, justamente. Então, o século XV ele é fundamental para a gente entender algumas coisas, inclusive relativa a nós mesmos. Mas, já para aí um pouquinho para a gente repensar algumas questões. Por exemplo, é dessa época que vai ter a chamada descobrimento da América. Esquece isso, esquece o termo descobrimento. Por quê? Porque esse termo dá a entender que o que existia aqui no nosso continente não estava valendo muito a pena, né? Que aqui era alguma coisa que não tinha nada de importante. E existiam aqui civilizações de extrema importância, extremamente sofisticadas e altamente tecnológicas. Então, o termo descobrimento, quando a gente está falando desse período da história das grandes navegações, ele não é um termo muito legal. Então, vamos ver como as interações entre os continentes mudaram a partir do século XV? Mas antes, a gente tem que perceber uma coisa muito interessante. Europa, África e Ásia já possuíam relações comerciais antes das grandes navegações. Um exemplo é a Rota da Seda. Gente, vamos esquecer essa história de que a África e a Ásia são lugares menos evoluídos. Por exemplo, a Rota da Seda, que era uma série de rotas interconectadas através do sul da Ásia e eram usadas no comércio de seda entre o Oriente e a Europa. Os meios de transporte que rodeavam tais rotas eram caravanas e embarcações oceânicas que faziam a ligação entre a Europa e o Oriente. A África era um parceiro muito fundamental nesse comércio, que vai ter Ásia, vai ter Europa. Por quê? Porque a África vai ter ali contato pelo mar Mediterrâneo, também pelo Oceano Índico. Então, como eu falei, África e Ásia são extremamente importantes e não tem nada de menos evoluídas. Por exemplo, você tinha o comércio do ouro, do marfim, do sal, fundamentais. E quem realizava esses comércios eram os berberes, que eram assim uma tribo nômade que ficava ali
que circulava no norte da África, geralmente nas regiões desérticas. Falei aqui do sal, e o sal merece um ponto de destaque, porque ele era muito importante. Era um comércio bastante rico ali na África. E uma curiosidade, sal deu origem à palavra salário. Isso mesmo. Após uma jornada de trabalho, muitos trabalhadores recebiam um punhado de sal ou a barra como pagamento. Você também tinha um comércio de seres humanos na África, de escravizados, que é bem diferente do comércio de seres humanos que vai acontecer num pós-século XV. Como eu falei, as relações mudaram. Então, essa escravidão que existia no continente africano, ela tem outras características da escravidão moderna que vai acontecer num pós-século XV. E o que vai mudar isso tudo? Século XV que eu estou falando o tempo inteiro. Tem a ver também com uma relação comercial bastante importante, que é o comércio de especiarias. O que são especiarias? A gente vai ver uma foto delas aí. Olha aí, gente. As especiarias, elas são temperos, condimentos, usados na culinária para proporcionar sabores diferentes às comidas. Algumas especiarias também eram e ainda são utilizadas na fabricação de cosméticos, óleos, medicamentos. Os principais, pimenta, gengibre, cravo, canela, noz moscada, açafrão, cardamomo, ervas aromáticas. Por que isso era tão importante nessa época? Vamos lembrar que no século XV, ou antes dele, não tem geladeira. Então as especiarias serviam muito para conservar carnes, frutas, eram bastante importantes na alimentação da população europeia. Uma das rotas encontradas pelos portugueses para chegar até a Índia, que era o lugar onde se encontravam essas especiarias, foi contornar a África. E isso vai trazer uma série de questões. Muitas coisas que nós temos sobre a África, elas vão vir justamente dos relatos desses navegantes. Só que a Europa vai começar a desenvolver um sentimento muito complicado, que é de superioridade, que é o eurocentrismo, que é essa crença que a população, os povos europeus, são muito superiores aos povos da África e da Ásia. E isso vai ter consequências péssimas para a história mundial. Uma das consequências eu até já mencionei, que vai ser o comércio de africanos, ou seja, o processo de escravidão moderna, que a gente sabe muito bem, porque o nosso país tem como base justamente esse processo. Bem, outra característica, outra consequência, melhor falando, desse processo vai ser a primeira vez que vai surgir um comércio a nível mundial. Como eu falei, você tinha um comércio África-Europa, Europa e Ásia. Agora, as especiarias vão ganhar um caráter, pela primeira vez, de comércio mundial. Mas isso a gente está falando da Europa, Ásia e África. A América só vai ter essa relação com a Europa justamente nas grandes navegações. Bem, vale aqui a gente falar uma coisa. Quando os europeus chegam aqui, eles descobrem civilizações incríveis, altamente sofisticadas. Mas, mesmo assim, até hoje tem livros didáticos que chamam esses povos de pré-colombianos. Mesma coisa, como eu falei, do eurocentrismo. Quando a gente fala pré-colombianos, a gente está dando protagonismo ao europeu. E a gente está esquecendo das grandes civilizações que existiam aqui. Com bastante tecnologia, com formas de escrita sofisticada, com seus ritos religiosos. Então, quando a gente usa o termo pré-colombiano, a gente fala o seguinte, Colombo e os europeus são mais importantes. E essas civilizações não são tão importantes assim. Então, cuidado, não usem esses termos. Bem, então como eu falei, quando os europeus chegam aqui, eles vão encontrar
grandes civilizações muito bem organizadas, com Estado organizado, com economia bastante organizada. Tudo isso. O que o europeu faz, principalmente com os povos do continente americano, fora o Brasil? Eles vão dominá-los de forma bastante violenta. Vamos dar uma olhada assim, eu trouxe uma representação aqui sobre essa violência. Gente, o encontro do europeu com os povos originários daqui foi um desastre. Esses povos quase foram exterminados. Mesmo sendo povos incríveis, os espanhóis eles realizaram praticamente um genocídio na tentativa de dominá-los. Gente, para lembrar para vocês, genocídio é o extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, de um grupo étnico, racial ou religioso. Ou seja, muitos indígenas morreram nas mãos, no caso, do colonizador. A colonização vai ocorrer após o contato de Cortés com os astecas, de Pizarro com os incas. Cortés, por exemplo, ele vai se unir aos inimigos dos astecas para dominá-los. Já Pizarro, ele vai ter um ataque direto ao Império Inca. Então, para além da violência, você tem outros quesitos que vão ajudar nesse extermínio dos povos originários aqui. Você tem, por exemplo, doenças. Nem os indígenas não tinham imunidade, por exemplo, para a gripe. Você tem a questão religiosa, que não vai acabar fisicamente, mas vai tentar atacar culturalmente esses povos originários. Eu não vou nem falar que, para além de tanto Cortés, Pizarro também faz um pouco isso, se unirem aos inimigos, eles também têm uma superioridade bélica considerável. Mas esse encontro não violento não vai durar muito tempo. Por quê? Com a implementação, por exemplo, de engenhos, o português vai querer escravizar os indígenas. Primeiro vai começar com tribos chamadas hostis. Depois não vai ter muita direção, não. Vão escravizar o indígena, qualquer um, tanto tribos amigas quanto hostis. Mas eu quero só salientar uma coisa. Teve resistência. Os indígenas, tanto na América, tanto aqui no Brasil, resistiram ao processo de escravidão. Gente, a gente viu na aula de hoje os encontros e interações entre os continentes europeu, asiático, africano e nós aqui da América. Bem, a aula está acabando, mas não sem um desafio. Então, eu falei de dois termos aí ao longo da aula, que foi pré-colombianos e descobrimento, e falei que eles não eram tão legais. Então, desafio você a fazer um pequeno texto crítico explicando por que esses termos, pré-colombianos e descobrimentos, têm que ser substituídos por outros, ou nem têm que ser usados. A aula está ficando por aqui, então, até a próxima. Tchau, tchau.